RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa. Este é o Cruzando as Conversas, a sua companhia no final de noite de segunda a sábado. Aqui especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos e gaúchas. Bom, o assunto de hoje é o seguinte. Sou o Rogério Forcolém, quero dar uma boa noite para você. Estou todo dia aqui de segunda a sábado também, no Rio Grande Movimento, que vai das 11 da manhã à 1 da tarde, junto com a Lília Abelim. Criado no Brasil em 2004, o programa Escola Sem Partido foi divulgado com a finalidade de representar pais e estudantes que são contrários a uma doutrinação ideológica em escolas. Com isso, o movimento faria com que os professores ficassem impedidos de utilizar as salas de aula para debater temas como política, religião e questões de gênero. Desde 2015, diversos projetos de lei foram inspirados no tema e apresentados em câmaras municipais, assembleias e até mesmo no Congresso do Rio Grande do Sul. São Lourenço do Sul foi a primeira cidade onde a proposta foi aprovada na Câmara de Vereadores. Porém, 2 semanas depois, o projeto foi vetado pelo prefeito do município e retornará ao legislativo. Desculpe. Para debater esse tema, hoje aqui, nós convidamos, e eles aceitaram, o cientista político, jornalista e professor da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Boa noite, Bruno. Boa noite. Seja bem-vindo. O psicólogo e professor adjunto do Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação da URGS, Daniel Lopes. Seja bem-vindo, boa noite. O advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, é um prazer retornar ao programa para debater um tema tão caro, tão importante para as famílias brasileiras. E o empresário e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais, Roberto Rachevski, desculpe. Sem problema. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. A participação é importantíssima, é essencial no programa. Envie sua pergunta ou dúvida para o nosso WhatsApp. Está no ar aí o nosso WhatsApp, 99815 9990. 99815 9990. Então, a partir de agora, eu convido a vocês, nossos amigos telespectadores, a acompanhar então esse debate. Escola Sem Partido. Vamos começar então pelo cientista político e jornalista, professor da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Qual o seu pensamento sobre isso? É um tema bastante complexo, eu diria, e mais ou menos ele se posiciona hoje no Brasil aquilo que a gente poderia chamar na literatura política clássica de uma manobra diversionista. A gente deveria estar discutindo, por exemplo, a base nacional curricular, que tem projetos que chegam a 40% de EAD para o ensino médio, um negócio surreal, absurdo. A gente deveria estar discutindo a PEC Teto dos Gastos, que praticamente estrangula a educação brasileira. E nós estamos discutindo um projeto, né, que realmente começou no Brasil em 2004, mas é muito inspirado pela pressão de um fundamentalismo pentecostal dos Estados Unidos que, na sua origem, tentava aprovar teses como que o Big Bang não seria a criação do universo, sim uma criação divina, etc. Algo que é impossível de ser provado, né? A gente não consegue nem aprovar, nem refutar, por exemplo, a ideia de Deus. Então, por exemplo, quando eu for discutir a formação dos mitos fundacionais de uma sociedade, como o mito de Adão e Eva, ou se eu for lá para os Medos, que tem o mito do ciclo da vida, para explicar a cultura política do Oriente Médio, eu posso ofender moralmente alguém que se sinta abalado na sua crença porque eu questionei um mito que não é científico de Adão e Eva. E aí já abriu uma querela jurídica. Em último caso, eu entendo que ao tentar tolir, limitar
a liberdade docente em sala de aula e confundir isso com doutrina, que doutrina não é científica, doutrina é sistema de crença, né? Se a gente for fazer uma escalonada no processo de pensamento, senso comum, né? Formas de resistência, evidência, sobrevivência. A gente tem sistemas de crenças muito consolidados, aí depende da tradição, filosofia, ideologia, religião. Tem sociedades que filosofia e religião se mesclam, como no sistema da Ásia Pacífico. Tem sociedades que religião e política se mesclam, como em todo o mundo islâmico, ou seja, a cada 7 terráqueos, um crê nisso, né? É a primeira suna do Corão que mistura a juridicidade com o sistema de crenças. E tem essa situação do Ocidente renascentista, depois pós-iluministas, que as ideologias políticas elas conseguem exigir a fundamentação, o debate argumentativo em cima da filosofia, ou seja, pelo menos a busca do argumento e com o uso da retórica, né, que o recurso de força ele é secundado. E aí, se a gente abrir que todo estudante pode se sentir moralmente atingido porque entra nos seus valores familiares, pode abrir um precedente jurídico seríssimo. E, para não me alongar, em geral, essa situação se dá em regimes totalitários. Vou dar exemplo, por exemplo, da China, né? A gente tem muito contato com estudantes que vão à China, e a China tem uma situação ímpar de um domínio de partido único com uma economia que parcialmente é de mercado, né? Falar que é absoluto não é, porque tem determinação estratégica do seu comitê central, do seu imperador de fato, que inclusive está na Constituição o nome dele, esse é pensamento. Mas na China as humanidades são totalmente censuradas, como era na antiga União Soviética também, né? A única linha política que era debatida em sala de aula tinha que ser aprovada pelo Politburo na sua sessão de formação política. Ia para a chancela da Academia de Ciências de Moscou e depois descia para a sala de aula. Tolir o debate de humanidades é, no mínimo, ampliar a ignorância do povo brasileiro e a censura docente em sala de aula. Eu diria que a gente tem um esforço gigantesco, né? Daniel está aqui para me ajudar, em ciências humanas para separar as vozes, né? Quando é a voz do autor ou da autora, quando é a voz do docente, quando é a voz de quem está fazendo o trabalho, no caso, por exemplo, um TCC ou um trabalho de pós-graduação. A separação das vozes também se dá em sala de aula. Eu não conheço um docente que, quando opine, não diga estou opinando. E quando interprete o autor, diga vamos interpretar segundo o autor ou a autora. Então, qualquer legislação que venha nesse sentido, numa situação de carência da educação pública brasileira, no meu entendimento, é prejudicial ao povo brasileiro. Ok, comecei numa ponta, eu vou para outra. Roberto Rachevski, empresário e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais. Qual o seu pensamento? Bem, eu considero o projeto Escola Sem Partido uma rendição da cidadania em favor de um Estado totalitário. Eu sou totalmente contra a doutrinação. Doutrinação é uma coisa que vem sendo aplicada aqui no Brasil há muito tempo, seja através da doutrinação religiosa, através da doutrinação positivista e, mais recentemente, da doutrinação marxista. Nós temos vários tipos de escola, né? Nós temos desde a escola fundamental, ensino médio e a universidade. A escola tem, basicamente, uma finalidade precípua que é, ou deveria ser assim, ensinar às crianças e aos jovens como lidar com a realidade. Aprender de que maneira, no futuro, as pessoas deverão e poderão realizar os seus propósitos, sabendo como a natureza funciona, como a realidade se posiciona. E o que a doutrinação faz é exatamente algo distante disso. Então, eu entendo qual é o espírito da lei, mas eu entendo que a lei intrinsecamente é paradoxal, porque ela judicializa e estabelece, através de um processo legal, no meu modo de entender, intrinsecamente contrário aos direitos individuais, ao Estado de Direito, porque se baseia, em primeiro lugar, no anonimato, né, na denúncia anônima, impedindo que o denunciado confronte o denunciante, né? Isso, para mim, é uma afronta ao Estado de Direito. E também porque impede, de todas as maneiras, a liberdade de expressão.
Eu acho que se nós realmente desejamos uma sociedade livre, plural, onde os indivíduos consigam desenvolver a sua vida de forma independente, exercendo a sua liberdade como deve ser em qualquer sociedade que busca a prosperidade, o desenvolvimento, me parece que o Escola Sem Partido vai contra esse princípio. Eu acho que a doutrinação é um mal, precisa ser combatido. Qualquer doutrinação? Qualquer doutrinação. Mas eu não dou essa relevância toda para aquilo que ocorre na sala de aula. Eu acho que se nós e aqueles que apoiam a Escola Sem Partido pensam muito nesse sentido, se nós valorizamos a família, se nós valorizamos o indivíduo, se nós valorizamos a livre iniciativa, se nós valorizamos o Estado de Direito, que são bens que fazem com que a sociedade realmente possa conviver num contexto social adequadamente, nós devemos promover o combate à doutrinação inadequada através desses mecanismos, dessas instituições. A família lidando diretamente com as escolas e com os professores, o indivíduo demonstrando quais são os seus interesses. Eu acho, na realidade, que nós estamos debatendo algo que não deveria ser debatido nesse sentido. O que nós deveríamos debater, e eu sou contra o Escola Sem Partido porque eu entendo que ele não cumpre aquilo que uma sociedade precisaria, que é, ao invés de trazer mais Estado para a escola, porque afinal de contas judicializar o processo de doutrinação numa escola é trazer mais Estado para a escola, nós precisaríamos tirar o Estado da escola. Então, em vez de escola sem partido, eu prefiro escola sem governo. Eu sou favorável que a educação seja separada absolutamente do poder público, porque educação é o uso da razão e o poder público é o uso da coerção. E nós precisamos separar isso para que possamos ter a formação de mentes livres e independentes. Essa é a minha opinião. Ok. Fomos até a ponta, voltamos agora, então, com o Daniel Lopes, professor adjunto do Departamento de Estudos Básicos da URGS. Daniel, sua opinião. Então, boa noite. Eu concordo com o Bruno, né, quando ele traz esse elemento das bases, onde se fundamenta a ideia nesse princípio norte-americano, né, da organização da matriz mais neopentecostal, né, que é, digamos assim, a base do que está colocado aí, mas eu acho que dentro do contexto, né, do que aponta o Escola Sem Partido, uma das coisas que eu acho mais fundamentais é que ele procura se afirmar como sendo neutro. Como sendo que o Escola Sem Partido é para colocar a escola ou a educação dentro de uma relação de neutralidade em relação ao conhecimento e à própria política, né? E essa é uma base que ela antecede até a questão do próprio contexto norte-americano, porque isso já está, de certa forma, surge já no próprio contexto da modernidade, quando procura, através da ideia de passar para a ciência e para a técnica, ou por tecnicismo, né, o sistema de saber-poder, né, que passam a nortear a própria ideia de mundo. Então, ou seja, se pensa, a partir da modernidade, numa ciência purgada de toda ideologia, de religião, crente na ideia de verdade, né, quantificável, mensurável, e ela encontra no tecnicismo ascendente, então, novos modos de subjetivação e controle a partir da técnica, né? E a própria questão que envolve o desenvolvimento tecnológico e até o que passa pelo caminho da expropriação dos saberes locais, né, das culturas locais,
desde esse contexto que envolve o expansionismo europeu, né? A gente não pode considerar todo esse contexto da educação sem levar em conta o próprio papel que ela tem dentro dos projetos de nação, né? Dos projetos de sociedade e de cultura. Dentro dessa perspectiva que esse expansionismo europeu, né? A partir, né, da produção de assimetrias enormes, né? Que envolve o próprio acúmulo de riquezas e tal, é impossível pensar a educação num contexto onde ela esteja descaracterizada do seu papel e da sua função de colocar os sujeitos ativos, né, dentro de uma perspectiva cidadã. Eu vejo que dentro do Escola Sem Partido, o principal ponto que está colocado e que talvez seja o que hoje é o que torna mais forte toda a discussão, apesar de vir desde 2004 sendo colocado, é que ele ganha uma certa impulso quando surgiram as políticas, né, as políticas de discussão das questões de gênero, das questões de orientação sexual, né, e das questões das etnias, né, dos discursos. E nesse contexto, né, a gente vê uma ascendência então da discussão, ou uma certa problematização disso, como indo em confronto às crenças religiosas ou em confronto aos que as famílias pensam e de certa forma afirmando que a escola estava entrando no espaço de educação que pertence às famílias, né, e aos pais, né? De certa forma, se a gente pegar o próprio contexto do que está colocado nos projetos, né, do Escola Sem Partido, a gente vai ver que existe uma base que procura, então, colocar ou vedar para a sala de aula, né, isso que é chamado de doutrinação ideológica, mas sem definir exatamente o que seria isso, uma doutrinação ideológica, né? O que, de alguma forma, já é um elemento de inconstitucionalidade em relação a isso, né? Ou seja, qualquer atividade que está colocada na escola, que entra em contradição com as crenças morais, enfim, religiosas da família, estariam sendo... colocando o professor diante de uma ilegalidade e sujeito à punição, né? E eles usam isso, né, tomando como base, né, um documento que é colocado em termos dos direitos humanos, né, que é de 1969, né, e o Brasil ele é signatário, né, desse documento, né, e eles usam a ideia de liberdade de consciência e religião como um direito fundamental, né, e que as famílias podem educar seus filhos como bem entenderem, né, e a escola não pode interferir nisso. Essa contradição, então, enfim, de pegar uma base nos direitos humanos, ela vai de encontro a um outro protocolo, que é o protocolo de São Salvador, no que diz respeito ao direito à educação, né? E eles usam essa prerrogativa, né, de educação moral e religiosa dos filhos, desde que, né, essa educação não afronte os princípios desse protocolo. Ou seja, de alguma forma eles procuram trazer a discussão que coloca o direito do espaço privado, ou seja, de o Estado não poder interferir na escola religiosa das famílias e coisa e tal, e jogam para o espaço público, que é o da escola. No sentido de que agora, então, as famílias é que determinariam o que acontece dentro da escola, né? Então, os pais têm essa prerrogativa de educação moral e religiosa dos filhos, isso é inegável. Desde que essa educação não afronte os princípios desse protocolo, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da participação das políticas e da própria regulação da ação educativa nacional, né? E, por exemplo, não pode afrontar um princípio básico de cidadania como a participação numa sociedade democrática e plural, que é o que foi colocado agora há pouco aqui. Então, não é possível que entre em conflito, né, uma crença religiosa com uma formação para a cidadania, né? Enfim, no aspecto que diz em relação à escola pública, a presença ou não do Estado, eu já discordaria, né, em alguns elementos, né? Por quê? Porque eu acho que, dependendo quando a gente pensa na própria escola como um espaço para a democracia, para exercer a democracia, se a gente pensa em colocar isso no contexto das instituições privadas, como que fica, é uma problematização, então, como que fica a questão
dos espaços de participação democráticos que hoje constituem os fóruns, por exemplo, nacionais de educação, onde toda a sociedade que debate os rumos, né, e que norteia a educação no Brasil, como é que isso ficaria, né? Como é que fica esse eixo da questão de ausência do Estado, delegando totalmente as instituições privadas, né? Sem que o poder público possa, então, orientar uma perspectiva de projeto de nação, por exemplo, que possa dizer, afinal, a que vem ou para que serve a educação no Brasil, né? Ou seja, não é possível pensar que as instituições privadas tomem de assalto a educação pública e que elas se descolem do espaço político que democraticamente baliza os rumos da educação do Brasil. Então, eu vejo como esses os pontos fundamentais, assim, né? A questão, só para sintetizar, a questão de que a escola sem partido fala de que não existe ideologia. Não, ela está fundamentada numa ideologia também. Eu acho que seria mais honesto se afirmasse isso. E, ao mesmo tempo, essa questão da presença do Estado, ela é como um dos elementos que eu acho que está no cerne da discussão do que é o espaço público, o que é o espaço privado e até que ponto essa relação de dialogicidade entre escola e famílias podem produzir algo que seja, vamos dizer assim, representativo de toda uma cultura local ou até nacional. Bom, já temos aqui dois lados que são contrários a essa escola sem partido. Temos uma opinião que é contrária à escola sem partido, é contrária à doutrinação de qualquer espécie, de qualquer lado, mas também o contrário ao Estado estar na escola. Interessante, eu não tinha ouvido essa... Agora, então, vamos ouvir o Dr. Vinícius Boeira, advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Bom, boa noite novamente. É uma satisfação estar aqui nesse programa. Tão caro e uma televisão tão nova e já com bastante prestígio na sociedade porto-alegrense. Este tema é um tema que nos traz bastante dor para a família brasileira, porque nós temos assistido ao longo das últimas décadas, 3 ou 4 décadas, uma doutrinação ideológica dentro das escolas. Que tipo? Principalmente uma doutrinação de cunho marxista, socialista, comunista, trazendo para dentro das famílias aquela confusão entre pais e filhos, onde os pais começam a perder a capacidade de educar moralmente e filosoficamente os seus filhos, tendo em vista que os filhos são um público cativo dos professores e passam mais horas acordados na frente de um professor sofrendo doutrinação do que com os seus pais, que têm que trabalhar para poder sustentar a família. Esse movimento Escola Sem Partido, e é bom que a gente trate as coisas separadamente, existe um movimento político, institucional, chamado Escola Sem Partido, que iniciou em São Paulo através do advogado Miguel Najib, que sofreu com a doutrinação dos seus próprios filhos e resolveu lá iniciar um movimento de revolta contra isso que ocorria. E existe, depois disso, projetos de lei onde o próprio movimento Escola Sem Partido tratou de fazer uns esboços legais de projetos de lei para oferecer tanto ao Congresso Nacional, para ser instituído em nível nacional, quanto nas assembleias legislativas, para ser adotado nas esferas estaduais, e projetos muito semelhantes, todos eles, para os municípios adotarem nas suas câmaras de vereadores. Sempre abordando a esfera de participação de cada uma dos entes de níveis estatais, ou seja, União, Estados e municípios, de acordo com a Constituição. O que o Escola Sem Partido movimento busca é que, e isso é importante, que isso está bem traduzido em todos os projetos de lei, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal,
Primeiro, ele não impede, como o senhor disse, de que seja abordado questões ideológicas dentro da sala de aula. Não é isso que os projetos de leis instituem. O que o projeto de lei institui é que todos os temas ideológicos, filosóficos, doutrinários, morais, religiosos, sejam abordados sobre todos os ângulos, sobre todas as esferas possíveis. Ou seja, se vamos tratar sobre religião, sobre a criação do universo, nós vamos dizer que existe a ciência que trata através do Big Bang, mas também existe na Igreja Católica o criacionismo. Se nós vamos tratar sobre a questão da Revolução Russa, nós vamos dizer, olha, a Revolução Russa ocorreu segundo a filosofia socialista, marxista de tal forma, e segundo a visão capitalista, segundo a visão liberal de tal forma. Ou seja, tem que abordar, o que a lei impõe é que se aborde de maneira igual, em tempo, em ênfase, ou seja, as abordagens de todos os temas, elas não podem se vincular a um único ângulo. E impede o professor de dizer que aquela opinião dele é a que mais prevaleça, até porque o aluno, ele tem uma posição hierárquica inferior à do professor e ele depende do professor para ser aprovado. Então, a lei impede que o professor faça uma exclusão do aluno em notas ou em trabalhos ou em participação em sala de aula, de qualquer forma, independente da posição moral, da posição religiosa que o aluno tenha. Então, isto é o fundamental. Entendi. Ele não impede que sejam abordados temas em sala de aula. Ao contrário, ele quer que sejam abordados todos os temas sob todos os ângulos. Também existe uma questão importante, é que o Escola Sem Partido, os projetos de lei do Escola Sem Partido, só traz uma novidade para o sistema legal brasileiro, que é a imposição, a obrigatoriedade das escolas de nível médio e superior, ou seja, a partir da quarta série, da quinta série até a universidade, que se coloque na sala dos professores e nas salas de aula um cartaz, tamanho, as medidas em centímetros eu não me recordo, mas seria um tamanho A2, ou seja, 2 folhas de ofício, com a grafia proporcional ao tamanho, e é bem esse o termo que a lei coloca, proporcional ao tamanho do cartaz, em que o professor tem que abordar os temas desta maneira e o professor não pode usar a sua posição hierárquica para prejudicar algum aluno. O restante tudo que trata na legislação é o que já consta em nível constitucional e infraconstitucional, inclusive no Estatuto do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, não existe nenhuma novidade na lei. E também existe uma outra confusão, que em nenhum dos projetos de lei, nem em nível esfera federal, nem estadual e nenhuma municipal, uma imposição de penalidade ao professor por abordar os temas dessa forma. Não tem isso nos projetos de lei. A única inovação que existe no projeto de lei é a questão dos cartazes em sala de aula. E nas escolas em que, para pré-escola ou para até a quarta série, o cartaz só ficará na sala dos professores, não ficará em sala de aula. Não existe nenhuma penalidade ao professor. Não existe isso. Todos os projetos, todo projeto não criminaliza qualquer... Não criminaliza. E existe no Congresso Nacional um outro projeto de lei que não é do Escola Sem Partido, porque a doutrinação em sala de aula é um negócio tão nefasto, inclusive para a democracia, porque ele transfere a desigualdade para o sistema eleitoral, para o sistema democrático de escolha dos representantes, no momento em que o professor começa a impor a sua visão de mundo, formando consciências de crianças e adolescentes que estão virgens ainda, vamos dizer assim,
sobre as suas visões de mundo. E isso cria uma desigualdade no sistema democrático que é nefasto. Por esta visão tão nefasta que cria a doutrinação em sala de aula, existe um projeto de lei que não é do Escola Sem Partido que criminaliza esta atitude dos professores, mas é outro projeto de lei que não o do Escola Sem Partido. O projeto de lei do Escola Sem Partido, ele transfere para a lei do Escola Sem Partido aquilo que já está no artigo 1º da Constituição Federal, aquilo que está no artigo 5º da Constituição Federal, aquilo que está no artigo 6º da Constituição Federal, aquilo que está no artigo 14 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é uma convenção internacional que, pelo sistema jurídico brasileiro, quando o Brasil se torna signatário desta convenção, ele entra com força constitucional no nosso sistema jurídico. Então, o artigo 14 diz que os pais são os responsáveis, os pais ou os tutores são os responsáveis por educar moral, religiosa e ideologicamente os seus filhos. E não podem transferir para a escola. E nós temos que ver, como disse o Rachef, que existem vários tipos de escola. Existem as escolas particulares, existem as escolas públicas. Este projeto de lei dessa imposição trata exclusivamente das escolas públicas. Porque a escola particular, quando um pai escolhe a escola particular, ele assina no contrato, ele está aceitando que aquela escola que ele leva é confessional e vai se tratar de educação católica. Como, por exemplo, eu tenho uma filha numa escola cuidada por freiras. Embora eu não seja desta congregação, não seja, eu entendo que lá vai acontecer. Depois nós discutimos em casa. E o senhor deu a permissão, quando assinou o contrato, deu a permissão para que ela recebesse aquela educação. Sabia, exatamente. Ou seja, se o filho vai para uma escola pentecostal, ele vai receber aquela educação pentecostal porque o pai autorizou e o pai concorda com aquela educação porque se coaduna com os valores que ele tem dentro da sua família. Sim. Agora, a escola pública é diferente. A escola pública é uma escola do Estado. O Estado tem a obrigação constitucional, moral e de princípios constitucionais, que é superior ao termo, à redação da Constituição, de que o Estado tem que ser isento. E ele impõe essa isenção ao professor, porque o professor, em último caso, é o representante do Estado dentro da sala de aula. Ou seja, o Estado não pode tomar partido, o Estado tem que garantir a isenção, o Estado tem que garantir a pluralidade democrática. Seria a mesma coisa que o Estado também não pode tomar partido na segurança pública, ele tem que gerir segurança pública a todos, ele tem que manter a ordem para todos, ele não pode chegar lá numa manifestação, os brigadianos a concordarem com a manifestação e não fazer nada, eles não podem prevaricar. Seria mais ou menos isso? Mutatis mutandis seria parecido, mas não tanto. Porque, numa manifestação pública, existe a liberdade de manifestação, existe a liberdade de dizer o que se pensa. Na escola isso não existe, o professor não tem a liberdade a total liberdade de expressão dentro da sala de aula. Porque a liberdade de expressão, só para eu concluir, a liberdade de expressão é diferente da liberdade que o professor tem a liberdade de ensinar. E a liberdade de expressão, se ele tivesse a liberdade de expressão, ele poderia tratar em sala de aula de novela, de futebol e não do currículo. Agora, na manifestação, independente de se concordar ou não, desde que a manifestação não agrida, não atinja violentamente outrem, seja material, na esfera material ou na esfera psicológica, não teria problema. Eu estou falando de uma manifestação qualquer, não estou falando de uma manifestação de professor, estou falando de uma manifestação que deu errado. Começou de uma manifestação pacífica e descambou para o vandalismo, quebra-quebra. Chega ali a brigada que tem que cumprir o dever de Estado. A brigada não pode tomar partido. Não pode. Então, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. O PM não pode. O PM ele vê ali amigos e tal, ele tem que manter a ordem. Isso que as pessoas não entendem às vezes. Exatamente. Estão quebrando, a tropa de choque vai ter que tomar atitude, já negociou, já conversou, começou a quebrar. A tropa de choque, ela não é contra aquelas pessoas, ela é contra o Estado. A violência. A violência. Bom, eu tenho que fazer um comercial aqui, mas a Daniela Gonzalez Macedo é a primeira a opinar aqui no nosso Face, dizendo o seguinte: se não há bom senso da parte dos professores, é preciso legislar sobre isso.
Os exemplos de professores mandando alunos participar de invasões, passeatas e manifestações de cunho político são muitos. E onde é que tem mais aqui? Bom, aí é um texto bem grande, é isso que ela quer dizer. Então, que não está lá, ó. Tá aí na tela para a gente ver. Bom, o que eu pergunto para os senhores aqui, para o próximo bloco é: se o Estado aprovou uma lei manifestada por outras pessoas para essa intervenção, para regular, não era porque haviam exageros dentro das salas de aula, haviam manifestações ideológicas que levaram a esse ponto de pais, como o senhor falou, não podendo se manifestar, precisam de uma lei, uma intervenção do Estado? Essa pergunta que eu faço para todos. Para o próximo bloco, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Hoje o debate é escola sem partido, certo ou errado? 4 debatedores, cada um com suas opiniões. De um lado, 2 que são totalmente contra a escola sem partido. De outro lado, 2 que também são contra, mas tem um que também é contra o Estado em fazer intervenção. Bom, pelo WhatsApp, um amigo, sou Benildo de Cachoeira do Sul, tem acompanhado a programação da RDC e gostei muito, parabéns. Aí ele discute outras coisas internas aqui que não tem nada a ver com o nosso assunto, que ele pergunta aqui ordens técnicas da TV. E, infelizmente, esse não é o canal, amigo. Esse canal aqui é para a gente debater o que está realmente no ar. E aí nós vamos ficar te devendo essa resposta. Sugiro que você ligue para a RDC TV para buscar essas informações mais técnicas para você, para te ajudar. Este é o canal para a pergunta do debate, para participar do debate. Agradeço de qualquer forma a tua participação. Se você quer participar, coloque aí o nosso WhatsApp na tela. Você pode e deve participar. Nos ajude aos debatedores, né? Nosso WhatsApp é o 998 15 9990. Pelo Facebook também nós estamos ao vivo. A Adil Tavares de Curitiba, tá aí nosso endereço do Facebook. Ela diz o seguinte: educação tem que vir de casa. Eu perguntei aqui na saída do bloco para o comercial se por conta de exageros de manifestações, esse desequilíbrio de um lado e outro não aconteceu essa intervenção. Eu pergunto isso, faço a pergunta, direciono ela ao Bruno Lima Rocha, que é cientista político, jornalista e professor da Unicinos. Bruno, como é que você vê isso? Eu acho que é que a política é a arte de tornar público e colocar em pauta temas que são privados ou particulares. Então, por exemplo, se a gente pegar o pacto esse de São José da Costa Rica 69, ele coloca a comunicação como um direito humano, tá? Não é liberdade de informação, comunicação, ou seja, emitir, tá? A Constituição brasileira, no capítulo 5, proíbe o oligopólio da comunicação. A emissora líder, que é a Globo, ela mesma diz que tem 100 milhões de telespectadores multiplataformas. A hierarquia da emissora são 3 pessoas. Hereditária, né? 3 pessoas. Então, o Brasil é signatário. E está na Constituição. E não tem lei ordinária para implementar o capítulo 5. Que, por exemplo, para os colegas jornalistas, acabaria com o desemprego na área. Porque pega a radiofrequência, que é um patrimônio público, o Estado é o poder, o governo federal, no caso, é o poder concedente, e divide o dial em 3. Entre emissoras públicas, públicas não estatais, estatais e privadas. Está na lei, só que não tem lei ordinária para isso. E as emissoras ficam 10, 15 anos sem outorga e depois outorga por decreto. E a mesma convenção. Então, isso daí, com todo respeito, creio eu, um certo alarmismo e gente que desconhece profundamente a sala de aula. Então, por exemplo, o Daniel me corrige se eu estou errado, que eu não sou pedagogo. Daniel, a doutrinação marxista na educação. Aí o povo vai e fala, é muito Paulo Freire, que não era marxista, era cristão. A sua doutrina igualitária e a sua capacidade pedagógica de fornecer elementos para alguém que não é letrado pensar por conta própria é de inspiração cristã.
Nunca foi marxista na vida. Nunca foi aplicada uma política pública dele em um país do governo marxista. Isso é alarmismo. Ou é desinformação, que também pode ser, ou é alarmismo. A questão de os vários lados na abordagem histórica. A história, o estudo da história, ele é o substrato para várias das ciências humanas, tá? Inclusive é que eu professo que é a teoria política. Eu não lembro de uma prova, nem minha, nem de colega algum, que não se pergunte qual é a posição do autor, qual era o contexto sociohistórico do momento, qual é a posição do estudante, quanto que está lendo. Agora, qual é o perigo disso daí? O colega falou que no projeto qual ele defende, não judicializa. Tudo bem, mas tem outro que judicializa. Não judicializa até alguém dar uma sentença. Sumulou, vai gerar jurisprudência. Segundo fulano, no município de Cafundó, sei lá de onde, tal professor me ofendeu moralmente em sala de aula. Por quê? Porque ele falou que, que Adão e Eva é um mito fundador que é inexequível cientificamente. Pronto, ferrou. Isso não é para as escolas privadas. Eu também tenho filho em escola privada confessional. E é a mesma coisa. Eu não entro no debate da minha filha porque ela tem o tempo suficiente, 8 anos de idade, para amadurecer, né? Até entender que talvez o sujeito histórico mais blasfemado na história é o próprio Jesus Cristo, né? Mais blasfemado na história, né? Que serve para tudo. Coitado dele que não tem nada a ver com a história. Né? Até criaram uma instituição em cima do império que matou o Messias. Vamos chegar lá. Mas não é por isso que a escola pública vai estar sujeita a pressões externas. Muito pelo contrário. Por quê? Quem é que vai ter condições de judicializar uma questão dessa? Se a escola pública realmente atende a estudantes de média ou baixa renda. Por exemplo, as instituições religiosas ou os grupos de advocacia que vão poder, por exemplo, fazer a moda americana, ficar na porta do hospital ou da escola e lá 20% ou 30% da causa ganha, vai para cima do professor ou para cima do médico, porque lá o erro médico também é uma indústria da sentença judicial. Outra situação que realmente, assim, essa daí é surreal. Eu desconheço qualquer colega docente que tenha intenções, por exemplo, de um posicionamento contestador, mais à esquerda, né, no contexto brasileiro pós-88, que queira que os alunos sigam suas ideias. Não, eles querem que os estudantes não sejam alunos ausentes de luz, sejam estudantes com gerúndio, continuem estudando o tempo inteiro, como na idealização da universidade. Por quê? O que vai garantir uma cidadania plena? É um seguidismo de um professor carismático ou é a capacidade de crítica, autocrítica, de realização plena do pensamento livre? É esse segundo plano. Agora, esse segundo plano, ele obviamente vai estar dentro de um contexto sócio-histórico. As escolas públicas brasileiras, elas são roubadas, elas têm o teto que cai, elas têm problemas seríssimos de instalações, a gente não tem o ensino integral, a gente não tem, por exemplo, esporte na escola, que é o complemento básico da formação da juventude, tá? Então, essa condição de desigualdade para influenciar pensamentos e consciências numa sociedade injusta e desigual como a nossa, por exemplo, nós dois aqui somos mordidos em 27,5 da fonte. 27,5, sem dó nem piedade, tá lá, pum. Agora, se eu tivesse se eu recolhesse dividendo privado, eu pagasse 0 de imposto. Então, que igualdade é essa? Se eu fosse herdeiro de uma fortuna, ia pagar no máximo 8% de tributação, ia botar para render na renda fixa, parasitando o dinheiro e mamando no juro do Estado, ia ter uma fortuna. Depois ia brincar de fazer política por aí. Cansei de ser especulador, agora virei político. Aí depois eu vou querer pregar para a população brasileira que a melhor saída do mundo é seguir os passos de quem não tem condição financeira para isso. Para não me alongar, tá? Que eu saiba, é cláusula pétrea na Constituição os 25% do orçamento para a educação. Isso aí foi jogado no lixo com a PEC 55 em 2016. E o Supremo não falou nada. Que eu saiba, a gente tem um problema seríssimo no Brasil, tá? De não acesso às políticas públicas. E para isso teve na Constituição de 88 uma coisa maravilhosa que é o orçamento vinculado sob controle social, como é o modelo do SUS. Então qual é o problema de fundo? O problema de fundo é porque nós temos na formação das carreiras docentes e pedagógicas a presença de um pensador em escala mundo que forma realmente a base curricular, ou a gente tem, a partir da escola pública, vinculado a uma Constituição que teve realmente meio a meio, foi uma Constituição em condomínio, com presença cidadã, a possibilidade de criar consciência crítica nesse país. E não deixar que a população mais empobrecida fique subordinada às instituições. Essa consciência crítica, ela não tem uma pergunta, tá? Ela não tem um lado mais esquerdo, ela não tem uma Vamos ideologia. traduzir, tu acha que a pessoa tem que comer 3 vezes por dia? 5? Vocês acham que as pessoas têm que se alimentar? Tu acha? Óbvio. Você acha que as pessoas têm direito à moradia? Óbvio. Tem direito à mobilidade urbana? Tem direito a pleno emprego? Ou vão se frustrar no desemprego eterno?
Tu acha que a gente sair aqui no estúdio e falar tralalá no quarto distrito, a gente vai ter segurança pública? Eu vou ligar o 90, vai chegar a brigada? Se eu subir 3 quadras aqui em Moinhos, a brigada chega. Que igualdade é essa? Você subiu o quê? Se eu subir 3, 4 quadras aqui e for parar em Moinhos, a condição de segurança vai ser bem melhor que aqui embaixo. Que é uma zona depreciada, que era um quarto industrial, não tem mais indústria. Agora, se isso daí é atribuído ao pensamento de esquerda, porque o pensamento conservador não dá conta dos direitos sociais da maioria do povo brasileiro. Esse que é o problema de fundo, é que sem condições materiais concretas, a pessoa não vive, só sobrevive. Tá? O direito à segurança. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Metade da cidade, tu liga o 90, não é que a polícia não chega, a polícia não vai. Porque o território está ocupado por paramilitares ou por grupos traficantes. Então, tipo, se não dá conta dos direitos fundamentais e se brigar por eles é ser de esquerda, então é por isso que está prevalecendo. Porque os direitos fundamentais, eles são fundamentais. Mas essa ideologia é a mesma quando as pessoas que estão no governo de esquerda também têm desvios de conduta? Sinceramente, é a mesma? Eu acho que, vamos lá, sem pipocar, tá? Eu não tenho problema nenhum, a gente tem período eleitoral, eu sei que você não sobre regra aqui, mas eu posso declarar meu voto aqui. Eu voto no Zumbi dos Palmares, Cepete e Araju. Então, tipo, eu voto no protagonismo do povo brasileiro. Então, tipo, se incorreu em problema, se teve desvio, se amalgamou, se copiou o modelo oligárquico, é quase que, tipo, aspas, mudou de lado. Ou reproduziu a prática do antigo inimigo, né? Ou do antigo opressor. Ou mais ou menos com o mito fundacional do Brasil, né? Que, fomos um grande culto das 3 raças. Mas, só para encerrar, eu encerro, depois eu passo e me calo, não tem problema. Qual é o problema de fundo aqui? O problema de fundo é que a gente está tergiversando em cima de um direito fundamental que é a educação pública brasileira. E sem condições de executar o orçamento, e sem condição de ter tranquilidade em sala de aula para trabalhar e ser bem remunerado, fica impossível. E aí a gente fica criando mais problema numa categoria que não tem sequer um piso nacional que garantido. Empresário Roberto Rachevski. O que eu acho alarmante em relação àquilo que foi comentado aqui é essa total dissonância cognitiva com relação a como se vê a realidade de fato. Quer dizer, se faz uma análise crítica de como as coisas estão e não se entende como elas chegaram a esse ponto. Quando eu, na minha participação inicial, disse que nós precisamos separar o Estado da educação, eu vou mais longe. Nós devemos separar o Estado da economia. Por quê? Porque se nós queremos os bens materiais, como você citou, Bruno, para que nós possamos ter uma vida digna, para que nós possamos nos aprimorar como indivíduos, como seres humanos que somos, nós precisamos que esses bens materiais sejam criados. Não se pode consumir algo sem que esse algo exista. E de que maneira a gente cria algo? De que maneira a gente cria valor? Basicamente através de alguns direitos que nós, indivíduos, temos. O direito à vida, que todos nós temos, o direito de existir, ele cria alguns corolários. E o primeiro deles é o direito à liberdade, o direito de agirmos de acordo com o nosso julgamento para criarmos aquilo que nós entendemos serem os valores necessários para a nossa satisfação pessoal. Neste processo de criação de riqueza, através da cooperação, através das trocas voluntárias, nós vamos criar aqueles valores materiais que satisfarão as demandas que a sociedade tem através dos seus indivíduos. Esse é o primeiro direito corolário que o direito à vida nos oferece. O segundo direito que nós temos é o direito de propriedade, que é o direito através do qual nós podemos dispor daquilo que nós criamos ou daquilo que nós adquirimos para conseguir realizar os valores materiais que nós tanto precisamos. O que a educação tem a ver com isso? E por que eu acho que o Estado tem que ser separado da educação também?
Porque se nós precisamos de liberdade para desenvolver a nossa atividade, tá? E se nós temos esses direitos, o que nos leva a agir, o que nos leva a dispor das nossas propriedades, é um terceiro direito corolário ao direito à vida, que é o direito à busca da felicidade. Educação, alimentação, trabalho, saúde, se equiparam, no meu modo de entender, ao direito à busca da felicidade. Nós não temos direito à felicidade, nós temos direito à busca da felicidade. Nós não temos direito à educação, nós temos direito à aquisição da educação, à aquisição do conhecimento. Nós não temos direito à saúde, nós temos direito à busca da saúde, à aquisição dos bens que farão com que a nossa saúde seja mantida ou seja aprimorada. Então, a separação do Estado da educação é fundamental para que a gente consiga, e a minha visão de mundo é essa, para que a gente consiga desenvolver dentro de uma sociedade aquilo que é mais importante para a sociedade, o desenvolvimento do indivíduo. Porque não existe sociedade, sociedade é uma abstração, existe o indivíduo. E é o desenvolvimento individual que fará com que a sociedade prospere, através destas relações voluntárias, como Mas dentro de uma ordem? Dentro de uma ordem? Óbvio que dentro de uma ordem. Que ordem? Em primeiro lugar, a ordem espontânea do livre mercado. O senhor disse que não quer o Estado na escola e não quer o Estado na economia. Eu quero o Estado com... Aonde o senhor quer o Estado? Eu quero o Estado, como você citou... Na polícia. Como você citou... Na ordem pública. Na ordem pública, o Estado... Na saúde. Que detém o monopólio da coerção, não é? Atuando para prover a sociedade de segurança pública e para aplicar a justiça. Esse é o papel primordial do Estado. O Estado, ele tem como finalidade ser limitado a defender os direitos individuais que nós temos, que vocês estão querendo, me parece, não é? Então, quando o Estado busca oferecer qualquer outro tipo de bem, ele acaba violando os direitos individuais que nós temos, inclusive o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Eu acho que o Daniel Lopes aqui está querendo falar. É mais, não é tanto na linha, mas era tentando seguir um pouco na linha da pergunta em relação à questão que envolve a ideia de que a escola pratica a doutrinação marxista, né? Eu acho que realmente está colocado um contexto que ele não se verifica. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem acho que pontual, que vai nos revelar algumas situações, né? Se a gente pensar, né, que educação é apenas, né, aquilo que diz respeito ao ensino, né, daquilo que está constituído dentro do saber, da física, da matemática, enfim, né, e esse papel diminuído, por exemplo, da educação, sem pensar na educação para a cidadania, né, ou descolada da necessidade de se tratar e de se organizar com base nos preceitos da cidadania, da ciência, da democracia, nós estamos vendo as aberrações discursivas que têm aparecido, principalmente nesse contexto atualmente da internet e das mídias sociais, né? E não só, né? Por exemplo, como é possível, né, que se produza, né, aos quatro ventos frases como: os negros se entregavam para serem escravizados, filho gay em direito na porrada, a terra é plana, não atendo no meu consultório filha de petralha. Como que pode se produzir dentro de um contexto de uma sociedade ou escola pública, enfim, que produz doutrinação marxista, esse tipo de discurso? Ou seja, diante dessas aberrações discursivas, se alguém não consegue entender a importância de uma educação de matriz humanista e cidadã para a superação das mazelas de ordem social e cultural, ou é porque já foi domesticado e não se dá conta, ou é convicto agente de mudança do sistema, né, de saber poder
desse sistema mundo capitalista, né? E nesse último caso, também impregnado de ideologia que se contrapõe a um projeto de educação libertadora. Posso fazer uma pergunta, assim, só para interromper? Qual o sistema capitalista? O sistema brasileiro? Não, o sistema mundo. Existe uma matriz de mundo capitalista. Mas isso no Brasil nunca chegou. Não, peraí, vamos discutir depois da economia política séria. Vamos fazer um debate de economia política, eu topo. Vamos fazer? Que aqui está discutindo educação. Vamos fazer economia política, eu topo. Não, mas é que ele falou que Não, eu tô matriz falando- capitalista. Não, vamos lá. Ele falou, não foi eu que falei. Não, mas foi isso é ele uma que tese falou. maluca que não tem falando- capitalismo no Brasil, porque tem muito Estado. Vamos discutir Não, economia não política, tem- a gente não veio um tem dia aqui para isso. capitalismo no Não, Brasil. você está dizendo, está afirmando filosoficamente que não tem, porque você é o Mas não liberalismo. tem capitalismo no porque Brasil. o teu Se liberalismo... nós estamos dizendo que o Não, Estado... Você está dizendo. Não, Você o tá Estado- dizendo. Não, você está dizendo. O Estado brasileiro é regido pela Constituição, que tem limitação de direito de propriedade pela função social da propriedade. Vocês querem derrubar a Constituição? Que dê um golpe de Estado, meu. Que dê um golpe Mas de ninguém Estado. está querendo dar golpe de Estado. Mas Eu quer só derrubar a tô querendo Constituição? encarar a realidade. Não, Quer não é a dizer, nós realidade, é a temos- tua interpretação da nós realidade. não temos no Quer Brasil fazer um debate de economia sistema política? capitalista. Quer fazer um debate de economia política? Quer fazer um debate de economia? A gente faz, não tem problema. Vamos fazer debate de Quem vai economia? dizer qual é o debate é ele. Eu não estou querendo fazer debate Tá nenhum. Eu querendo estou fazer. perguntando para ele se o Brasil é capitalista. Porque ele Não, falou isso é uma manobra diversionista de um debate. Quer Não, discutir? não é manobra diversionista. Óbvio que é, Eu cara. acabei de Não falar. é? Ele acabou de falar que é. É um sistema de saber, poder e de um sistema mundo capitalista. Essa é uma matriz que é imposta desde os organismos de regulação internacional, que, por exemplo, quando fazem emprestam dinheiro para o Brasil e condicionam a uma política privatista, ele está condicionando o Brasil a uma série de condições que estão colocadas numa matriz de sistema Bom, mundo no capitalista. Brasil isso não existe. Essa é a que minha não existe? opinião. Ah, mas opinião fora dos fatos. Sistema capitalista. Ah, não tem capitalismo no Brasil? Não, Não tem. não tem. Legal. Então, Telespectador, não tem capitalismo no Brasil. Outro regime. Qual é o regime do Brasil, não então? sei. Fascista. O Brasil é fascista? É. Tem um partido de massas de ordem unificado com líder carismático comandando todo mundo. Não, Isso é nós- fascismo. Nós também temos isso, mas nós temos A gente tem uma isso também? interferência governamental em todas as áreas da atividade humana, Isso é seja fascismo? econômica ou educacional. Isso é Sim, fascismo. Isso é fascismo. Então, política keynesiana é fascismo, por exemplo? Claro, Ah, então Keynes é fascista? é. Telespectador, o Keynes é fascista. Pois é, isso que tu ensina na escola, É ele fascismo. não é? Tu ensina que Keynes ele é é socialista? fascista? Ou tu ensina que ele é capitalista? Keynes? Keynes. Keynes é socialista. Keynes é socialista. Keynes promove a expansão monetária para financiar Vamos marcar um debate de o economia, Estado. por favor. Isso é um absurdo. Tu acabou Pois de é. rodar em História Econômica. É. Acabou de ser reprovado. Isso é doutrinação. HPE1, Isso é acabou de ser reprovado. doutrinação. Você ensinar que Keynes não é socialista e me rodar é doutrinação. Não, eu não te vou te rodar. O professor de economia te rodaria na hora. Ok. Kaleck é socialista. Você Keynes prova não é. que a doutrinação existe. Não, Muito você obrigado. prova que é ignorante de economia. Keynes não é socialista. não sou. Kaleck é socialista, Não, mas você é diz que eu socialista. sou ignorante, mas você não sabe o que Keynes pensa. Não sei o que eles pensam. Não, não. Eu faço pós-doutorado em economia, não sei o que eles pensam. Você sabe por que é empresário? Não, porque eu li Keynes, eu Ah. sei o que Keynes faz e eu sei qual é a política monetária de Keynes. E Keynes, Tu sabe o que é a política monetária de Keynes. Óbvio. E afirma que ele não é capitalista. afirmo. Caramba, meu. Tá bom. Vamos marcar um debate de economia, eu topo. Senão vai acabar com o debate aqui. Olha, podemos até começar a formular. Primeiro eu tenho que fazer um break. Debate Faltou que esquema. loucura. meu. Pois é, eu sei, doutor. Só me Desculpa, desculpe. desculpa, gente. Nós vamos voltar com Eu passo minha palavra na próxima. com toda a luz para o senhor, mas é que eu estou sendo avisado no meu ponto aqui que eu preciso fazer esse break. E nós vivemos o sistema capitalista mesmo agora, né? Vai entrar o Precisamos fazer um comercial, porque não estou desrespeitando o senhor, professor, mas o capital aqui é o nosso patrão também. Vamos lá fazer um comercial e voltamos, o debate está esquentando aqui no Cruzando as Conversas. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Cruzando as Conversas, 22 minutos faltando para meia-noite, para 0 hora de quinta-feira. E aí, na explanação aqui do Daniel Lopes, professor adjunto do Departamento de Estudos Básicos da URGS, quando ele solta o capitalismo, o Roberto Rachevski, não é capitalismo, e aí o Bruno teve espasmos que dizem, não, peraí, nós estamos num debate de economia, num debate... E dá um outro debate, dá uma outra pauta, vamos né? fazer. Mas eu vou deixar... você já tinha concluído? Desculpe. Mais ou menos. É que eu tenho que dar espaço para o doutor. Claro, porque não, antes por favor, Ele por não favor. falou, então, para a gente ser bem democrático e respeitoso com o doutor Vinícius Bueira. Doutor,
seguindo o raciocínio A aí. pergunta que nos foi feita aos 4 era se não havia um excesso que justificasse, um excesso dos professores que justificasse o movimento Escola Sem Partido e a adoção das leis, né? Nós podemos observar em vários ângulos. O primeiro é nós vermos que os professores, quando fazem greve, e agora eu falo principalmente no Rio Grande do Sul, no CEPERS, desde os anos 70, quando começou os movimentos grevistas, paredistas dos professores estaduais, nós vimos que os professores iam para a sala de aula induzir os alunos a apoiar as greves dos professores. Nós vimos claramente, e vemos até hoje ainda, neste ano, os professores induzindo os alunos a saírem passeata em apoio à greve dos professores. Ou seja, o aluno ele tem que querer aula. Se o movimento paredista dos professores é eminentemente salarial, como a gente tem notado que é, e pode-se até querer contestar, mas vai se contestar em vão porque é uma contestação vazia, nós levarmos os alunos a sair da sala de aula, que os professores estão em greve, para fazer passeata apoiando greve de professores que fazem reivindicações salariais, isso para mim é uma doutrinação. Nós levarmos os alunos, os professores levarem os alunos para fazer passeata em favor de alguma causa política, isto é doutrinação. Ou seja, somente isto já justificaria. Mas, doutor, deixa eu fazer ser um advogado aqui Eu vendo professor, e todos nós reconhecemos que o professor no Brasil é mal pago, muitas vezes enfrenta estruturas nefastas para fazer o seu trabalho e tal. Eu, como estudante, vendo essa situação e discordando disso, e aí eu, como cidadão brasileiro, participante da regra, e eu quero apoiar, eu quero que o meu professor seja valorizado. E eu tomo uma atitude, vou lá apoiar essa greve, porque eu acho que o professor tem que ganhar melhor, tem que ter uma estrutura. Será que houve aí uma puxada de elogismo, ou isso também é uma visão minha de cidadão? Eu acho que o senhor também sofreu um pouco desta doutrinação. Porque nós vamos o seguinte, o professor é mal pago? Qual o professor? O professor da escola pública ou da escola particular? O professor da universidade, da URGS, não é mal pago. O professor da URGS hoje recebe um salário muito superior ao professor da PUC. Ele não é mal pago. O professor municipal das escolas públicas municipais de Porto Alegre são muito bem pagos. Nós vemos um professor de pré-escola que ganha mais de 14 mil reais por mês do município de Porto Alegre. Ou seja, não é mal pago. Ou seja, o cobrador de ônibus no Brasil é mal pago, o engenheiro é mal pago. Todos nós do Brasil somos mal pagos. Por quê? Porque nós somos uma economia subdesenvolvida. Ou seja, nós não podemos ter uma ilha de excelência no meio de um mundo, de um Brasil inteiro de profissionais mal pagos. Mas eu acho que da escola estadual, o senhor acha que ele é bem pago? Da escola estadual de ensino médio? Os professores das escolas estaduais eu acho que são remunerados de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade. E aí, se nós vamos tratar da remuneração dos professores, nós vamos fugir um pouco do debate. Mas eu aceito entrar nesse debate. Até porque é o seguinte, por que o professor do Rio Grande do Sul reclama ser mal pago? Porque nós temos um excesso de professores. Hoje nós temos um excesso de funcionários públicos no Rio Grande do Sul. Nós temos 54% de toda a massa salarial do Rio Grande do Sul, dos funcionários públicos do Estado, são aposentados. E nós temos uma carga tributária no Rio Grande do Sul superior à da média brasileira. Nós temos um ICMS no Rio Grande do Sul maior do que o resto do Brasil. E toda essa arrecadação do Rio Grande do Sul, que é superior à arrecadação dos outros estados, vai basicamente para pagamento de salário de funcionário público que não sobra para investimento. Ou seja, o excesso de Estado, o tamanho do Estado está grande demais, que vai canalizando os recursos da sociedade produtiva
para poder pagar o salário dos funcionários públicos. Agora, isso é um outro debate. Eu acho que, mesmo que o professor seja mal pago, que eu não aceito essa argumentação, mas mesmo que aceitasse essa argumentação, não é obrigação do aluno e não é função do aluno fazer passeata para reclamar para o salário do professor. Se ele tivesse que fazer uma reclamação, que fizesse uma reclamação para a profissão do pai dele, que sustenta a casa dele. Então, eu vejo que os professores levarem os alunos a fazer essa manifestação política já é uma doutrinação. Outra esfera, outra faceta da doutrinação. Se for uma doutrinação política, partidária, concordo com o senhor. E é o que acontece. Aí é a outra. Mas o que eu. Quem é que domina os CPERS no Rio Grande do Sul? Qual é o partido político que está dentro do CPERS? Já foi no Conselho Há 30 do CPERS? anos. Já viu um Conselho do CPERS? Bom, Você já viu um Conselho do CPERS? outra clara doutrinação que nós estamos vendo é o que nós vimos na argumentação dos nossos dois oponentes aqui no debate. Ou seja, a incapacidade dos dois de conseguir vislumbrar que existe mais de uma visão de mundo. Ou seja, para eles só existe uma única visão de mundo, que é os explorados e os exploradores, dividindo o mundo em dois. Ou seja, houve inclusive uma fuga do debate aqui dizendo... Não falei isso não. Aqui dizendo que nós temos... A polícia atende no Moinhos de Vento e não atende no Navegantes. Porque nós temos que criar esta consciência social do estudante de que nós temos que entender que o mundo está dividido. Não existe desigualdade, então? Existe desigualdade. Fruto do quê? Existe desigualdade. Agora, tu não pode colocar uma única visão de mundo. É isso que eu estou dizendo. Nós estamos dizendo que nós temos que colocar todas as visões. Tu disse que não existe explorado nem explorador. Não foi o que eu disse. Não foi o que eu disse. Eu disse que vocês são incapazes de vislumbrar que existe mais de uma visão de mundo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Você acabou de falar o contrário. Não, vocês falaram exatamente isso. A argumentação de vocês aqui é a clara doutrinação que ocorre em sala de aula. É exatamente isso que o Escola Sem Partido quer evitar. É o que aconteça exatamente a argumentação de vocês incapaz de mostrar para a sociedade que existe mais de uma visão de mundo. Posso denunciar a doutrinação absurda? Olha a doutrinação. Todo dia. Grupos de mídia, aulas de microeconomia, todo mundo sabe que um governo é como uma família. Só excrescência. Uma dona de casa produz dinheiro, ela vai presa. A dona de casa tem poder coercitivo, ela vai em cana, formação de milícia. Ela pode prender, cárcere privado. Uma dona de casa pode gerar a própria dívida, isso é agiotagem. Então, são analogias incomparáveis que vão criando modelos de mundo supra-sumo lá, como o liberalismo do século, 1688. Só existe na cabeça de quem pensou isso daí. E que, no fundo, faz o quê? Vamos lá, o mundo não é de explorados e exploradores, é também de explorados e exploradores. Tá? Mas, por exemplo, se a gente não for discutir, tá? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto aqui. Uma educação que discuta em sala de aula, por exemplo, a dotação orçamentária, tanto do Rio Grande, como do município, como do país, como é que a gente vai poder dar conta do filho de um pequeno comerciante que está na rede pública, entender que o coitado do pai dele, que gera mais emprego do que a maioria das grandes empresas, paga uns juros extorsivos para ter capital de giro, porque não tem também acesso a, por exemplo, a uma TJLP. Só para dar um exemplo. Tá? Como é que eu vou explicar isso em sala de aula? Se o professor trabalha em 3 colégios, não consegue se preparar a aula e fica muito preocupado de vencer as contas no final do mês e não consegue criar exemplos múltiplos de analogias. Ou, por exemplo, não consegue ter condição de fazer uma excursão escolar, porque vamos conhecer uma indústria, uma fábrica, as que sobraram, as poucas que sobraram. Vamos conhecer o ambiente de trabalho, outros de pequenas empresas, microempresas. Vamos reconhecer uma repartição pública. Fala todo mundo aqui é vagabundo. Não, vamos ver como é que o pessoal trabalha aqui. Não é bem assim, né? Tá todo mundo correndo atrás. Vamos ver qual é a pirâmide do Estado. Como é que o serviço público funciona? Como é que os cargos de chefia, por exemplo, não são eleitos, são indicados por CC e FG? E quase sempre aqueles que defendem o fim do Estado são os que mais indicam CC e mais promovem FG. Tá? Para não me alongar, não tenho delegação para falar pelo CPERS. O CPERS tem pelo menos 7 partidos políticos ali dentro. 7. Inclusive alguns que não sequer disputam eleições, que eu saiba. Mas acho que o colega conhece mais o CPERS do que eu. PT, PSTU, PCO... E por que a direita não ganha no PSOL, no CPERS? Por que a direita não ganha na base do CPERS? Qual é os outros? É crime isso? E por que a direita não ganha na base do CPERS? Ou por que a esquerda não ganha na Fiergs? O pequeno empresariado está lá representado? Por que não ganha?
porque a gente tem a tendência a socialmente se organizar conforme as matrizes ideológicas. Quem vê uma visão de baixo para cima joga pela esquerda, quem vê a visão de cima para baixo joga pela direita. É a tendência, não é uma regra absoluta. Agora, a boa notícia para os colegas é que eles estão vencendo, porque ideologicamente a população aderiu a essas teses absurdas de que a supra-sumo da vida da sociedade é o indivíduo e não a coletividade. Vocês estão vencendo. Parabéns. O empresário Roberto queria falar uma coisa? Em primeiro lugar, eu queria esclarecer a questão aquela sobre o capitalismo, né? Como tu disseste, né? Teríamos o comercial, porque nós vivemos uma sociedade capitalista, e no intervalo nós conversamos sobre isso, e eu esclareci que nós não vivemos uma sociedade capitalista como nós gostaríamos, nós vivemos uma sociedade de economia mista, uma tendência socializante muito grande, com um viés fascista bem claro. Dá exemplos, por favor. Então, uma sociedade capitalista, ela, para ser capitalista, considerada dessa maneira, ela precisa, em primeiro lugar, ter livre mercado. No Brasil, nós não temos livre mercado. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Nós não conseguimos transacionar com o resto do mundo livremente, o que caracterizaria o livre mercado. Em termos de liberdade econômica, nós somos o 153º país menos livre do mundo. Nós estamos quase entre os países que não têm liberdade. Para que a gente possa considerar que nós vivemos uma sociedade capitalista, nós precisamos ter Estado de Direito. O que é Estado de Direito? É a lei ser aplicada igualmente para todos. Nós não temos isso no Brasil. Para que nós tenhamos o Estado de Direito também, é necessário que os direitos individuais, o direito à vida, como eu já falei, o direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à busca da felicidade, sejam garantidos pelo Estado. O Estado não só não garante esse direito, como ele ainda impede-nos de defender esses direitos. A lei contra o desarmamento, a lei do desarmamento é uma demonstração clara disso, é uma intervenção do Estado que impede o indivíduo, que é a única coisa concreta que existe numa sociedade. Não existe coletividade sem indivíduos, não existe sociedade sem indivíduos. E também, além do livre mercado e além do Estado de Direito, para que haja uma sociedade capitalista, o indivíduo precisa ter a liberdade de fazer trocas voluntárias com os outros indivíduos. Olha a cara do Bruno lá. Filma a cara do Bruno, então, família. E cooperar voluntariamente. Nós aqui não podemos fazer nada disso. Nós não temos Estado de Direito, nós não temos livre mercado, nós não temos os nossos direitos protegidos, nós não temos capitalismo. Capitalismo no Brasil não passou nem perto, meu caro Bruno. Não passou nem perto, tá bom. Sabe onde é que vem isso daí? Tem uma fundação, agora eu lembrei, Heritage Foundation, foi em 72 que ela foi criada nos Estados Unidos, que é onde tem esse índice de liberdade econômica. Essa fundação apoiou o governo Nixon, né, que estava na cruzada conservadora, como foi a grande campanha dele posterior, eleito e depois de eleito. Foi vamos fazer a América grande de novo. É daí que vem esse índice. Então, a gente absolutiza o índice que está vinculado a uma... Você mesmo falou no Brasil aqui, deu todas as características de um país que não tem liberdade. Não, não falei isso. Reclamou, inclusive, do pagamento do imposto de renda. Não reclamei do imposto de renda. Eu não falei imposto de renda. Todas as suas definições a respeito do Brasil levam claramente aquilo que a realidade nos mostra. Isso não é realidade. O socialismo que nós vivemos. Socialismo, cara. O socialismo que nós vivemos. Se fosse socialismo, tu não teria empresa. Não, no comunismo não teria empresa. Não, de novo, esse é o índice que está no Manual de Negócios Internacionais. Os criaram um índice maluco. Uma evolução do comunismo. É uma evolução? Porque o comunismo, tu leu isso onde? como a gente conhece, colapsou. Mas tu leu isso na onde? União Soviética. Peraí, tirou isso da onde? Então houve uma flexibilização e o poder do Estado... Eu quero continuar falando. Você estudou isso aonde? Mas eu estou falando, você não deixa eu terminar. Não, porque é só besteira. Você estudou isso aonde, cara? Mas você está usando de argumento de autoridade, desculpa. Com certeza. Desculpa. Você estudou sociologia aonde? Mas vem cá, qual é o problema? Mas qual é a solução? Vocês dão sociologia onde para filmar uma loucura como essa? Isso saiu de uma fundação, mas vem cá, eu vejo a realidade, você estuda a sociologia e não enxerga a realidade, isso é um problema seríssimo. Você não vê a realidade. Isso é dissonância cognitiva. Não é, isso é pregação tua, isso é doutrinação. Isso é doutrinação. Desculpa, isso é dissonância cognitiva. Não, tem doutrinação do colega aqui.
Eu quero saber se você sabe quem é Hayek. Não é doutrinação porque ele não está em sala de aula. Infelizmente eu sei. Então, você ensina Hayek, Mises... Eu não dou aula de economia. Se eu desse aula de Rand. economia, dava todo mundo. Você Hayek, ensina- Mises, Kalec, Keynes, Marx. Todo mundo. Dava todo mundo. Dava no geral aqui. Mas não dá. Eu não dou aula de economia. Se eu desse aula, Não, eu daria. mas você disse que conhece bem... Conheço. Você não está em aula, não. Eu não sou, você não é meu professor, você não está me arguindo. Eu Você estou me te desculpa. perguntando. Tá, então beleza. Quando você tiver condições, você me argui. Aqui não é o caso. Vamos debater economia. Vamos fazer 2 e 2, beleza. Aqui não é o caso. Agora está fugindo. Não estou fugindo. Estou Vamos falar dizendo de que isso é educação, ridículo. então. Não, estou dizendo que isso é tudo ridículo. Porque é tudo uma manifestação de tipo... Isso é diversionismo. Não que você é, está isso é uma falando. idealização de uma sociedade Isso que não é diversionismo. existe, Você que está protege sendo os caras que não diversionista. pagam imposto. Você me rodaria se eu não concordasse com as suas ideias. Não, eu falei que não Isso é rodaria. doutrinação. Isso é doutrinação. Isso é doutrinação. Eu É por isso que eu quero É que o doutrinação. Estado saia da educação. E é Eu falei que exatamente- tu rodaria Só porque- história política Porque econômica. o Estado que estabelece esse monolito, Qual é o monolito? base Base nacional curricular é o nacional monolito? curricular, Como é que é da base nacional? Explica, Daniel. MEC, Senhores, Explica como é a base nacional curricular. Já o ouviu falar em Fórum Nacional de peço Educação? atenção. sujeito e submetido ao Estado, Isso, através da Empresário, educação, isso é um professor horror. Roberto, olha, Tem que pagar o tributos trabalhando. debate ficou quente, cada um tem a sua manifestação, mas infelizmente o tempo urge e nós estamos terminando o programa. Eu tenho 5 minutos e eu preciso dar um tempo hábil para que, democraticamente, todos vocês tenham o tempo de encerrar aqui, dar o seu boa noite. Então, eu vou começar pelo doutor Vinícius Bueira. O senhor fazer os seus... eu penso que seja... Tá, nós vimos aqui neste debate claramente a reprodução do que acontece numa sala de aula, onde quando o professor não concorda com o aluno, ele começa a causar prejuízos e ofensas ao aluno. E é exatamente isto o principal objetivo dos projetos de lei de escola sem partido. É evitar que o aluno seja discriminado por pensar diferente do professor. E é esta a importância e graças a Deus a sociedade está vendo que a importância e a necessidade desse projeto para a sociedade brasileira. Daniel Lopes, professor adjunto do Departamento de Estudos Básicos da URGS. Não, agradeço o convite, mas primeiro dizer que, bom, o debate acabou diversificando bastante em relação à temática que nós estávamos propondo a discutir, mas algumas coisas eu preciso corrigir. Primeiro, o professor da URGS, início de carreira, não recebe mais o professor da PUC, eu sei, de cadeira, certo? Segundo, dizer que sobram professores no Estado é um absurdo, assim, que eu não consigo nem imaginar de onde que vem. Praticamente quase todas as SEDUCs, as secretarias e as coordenadorias regionais de educação ficam lutando para tentar colocar o professor e tapando o buraco porque falta professor, principalmente na matriz da escola estadual. Segundo, assim, finalizar assim, que eu acho que é importante que se veja que nós não estamos numa sala de aula, e que isso que está dizendo que nós estamos fazendo aqui um proselitismo político, quando fomos convidados para um debate, é um absurdo fazer uma comparação esdrúxula dessas, dizer que estamos numa sala de aula e que isso que nós fizemos aqui acontece, mas não, nós vamos para um debate. Logo, estamos entre iguais, numa relação de que cada um vai colocar a sua opinião e, dialogicamente, tentar concordar ou discordar. Logo, jamais isso aqui seria uma sala de aula. Primeiro, também um outro contexto que eu acho para finalizar, que eu acho que é a temática que estava se propondo, é dizer que não é possível, né, que não se veja que dentro do projeto Escola Sem Partido, eles tentam muito e lutam ferozmente por encobrir, né, e negar a importância do pensamento de Paulo Freire, e isso não é sem motivo. Então, eu sinceramente não penso, né, que os autores do projeto não acreditam nessa possibilidade de uma educação neutra e sem base ideológica. Penso que, na verdade, eles camuflam as intenções deles num suposto combate, como aconteceu aqui, a um suposto combate a um proselitismo político partidário para impor uma vigia a qualquer pensamento que contrarie a visão de educação e de escola domesticadora e viabilizadora desse sistema mundo capitalista que está colocado. Bruno Lima Rocha, cientista político, jornalista, professor da Unicinos. Bom, quem está em casa viu, né? Eu acho que as evidências falam mais alto do que eu poderia aqui até levantar meu tom de voz. 2 coisas muito rápidas. Primeiro, o Daniel está coberto de razão, foi muito feliz. Isso aqui na sala de aula, isso aqui é um debate, a gente tem pleno direito de expor nosso ponto de vista, tá? E tem pleno direito de exigir que a gente tenha rigor e fundamentação nos conceitos aqui colocados. Não é talk show, a gente tem o nome a zelar, a gente vive de dar aula, a gente vive de
literalmente estudar os fenômenos sociais, tá? A outra coisa é a seguinte, de novo falo as minhas palavras do Daniel. Esse é todo um projeto camuflado que, em último caso, retira a condição da população organizada em incidir sobre o seu destino, como educação pública e saúde coletiva, e nós vamos ficar nesse reino dos indivíduos hipotéticos, aonde não tem tributação e os caras vão poder acumular riqueza sem fim. E viva o povo brasileiro que não vai deixar isso acontecer. Empresário Roberto Rachevski, empresário e conselheiro do IE. Eu queria me dirigir aos indivíduos. Como é que você falou, Bruno? Não sei, repete aí. Você tem boa memória, né? Não tem dissonância cognitiva? Repete aí. Você falou que tem dissonância? Repete aí. Hipotéticos. Senhor indivíduo hipotético, Isso. eu quero lhe dizer o seguinte: eu sou contra o projeto de lei Escola Sem Partido, porque eu sou contra o Estado na educação. Nossa Senhora. Eu sou contra mais Estado ainda, como o Escola Sem Partido propõe, na educação, obviamente. Eu acho que se nós víssemos a disfuncionalidade do ensino público, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde os alunos do ensino médio conseguem obter notas 3,3, por exemplo, em média, enquanto a escola privada alcança 5,7%, sendo que a escola privada tem um custo por aluno menor do que a escola pública, como uma prova de que o Estado na escola é disfuncional. Okay. Eu acredito, só para concluir, eu acredito o seguinte, que tem que ter um cartaz nas escolas, e ele deveria dizer o seguinte: querido aluno, não acredite em tudo o que o seu professor diz. Pense com a sua própria cabeça, faça a sua própria investigação e tire as suas próprias conclusões. Obrigado. Ok, senhores, muito obrigado mesmo. Independente de que cada um pense diferente, este é o propósito do Cruzando as Conversas, para trazer realmente a opinião de cada um e cruzarem os debates aqui. Uma boa noite para todos. Eu estarei às 11 da manhã no Rio Grande em Movimento, aguardando vocês ao vivo, trazendo entrevistas, prestação de serviço, das 11 à 1. Muito obrigado pela sua amizade e você deixar a gente entrar dentro da sua casa. Boa noite, bom descanso. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.